Olá, meus nobilíssimos leitores, escritores do Brasil, pessoas que são engajadas aí com a nossa literatura. Aqui quem fala é o escritor Antônio Marcos e eu gostaria de lhes trazer um pouco hoje, em si falando ainda do romance de 1930, que é o romance regionalista, que se deu aqui no Nordeste. E é muito comum que muita gente pense que a literatura regionalista aconteceu só no pós-modernismo, em 1930. Isso é um equívoco. A nossa literatura regionalista ainda começou na fase romancista, lá no século XIX, tá bom? E eu posso citar para vocês aqui um grande autor cearense chamado Franklin Távora, que escreveu ainda durante a fase romancista as primeiras obras regionalistas, um livro chamado O Cabeleira, que fala do personagem Zé Gomes, que lá de Pernambuco, né, de Recife, que é uma mistura ali, um mix de realidade com ficção, ou seja, esse personagem existiu de verdade, porque ele mostra ali o princípio da verossimilhança, que é uma característica das obras neorrealistas, mas já naquele tempo, no romantismo, ele já escrevia dessa forma. Portanto, o regionalismo começou ali, ainda na fase romancista, na escola romancista brasileira da literatura. E depois de Franklin Távora, nós tivemos o nosso grande José de Alencar, também com obras regionalistas, ainda naquela fase romancista, que foram 3 livros: Tio, O Tronco do Ipê e O Gaúcho. Vocês que já leram essas obras regionalistas, da época do romantismo, vocês percebam bem que ela traz as suas histórias para as regiões, ou seja, vivíamos aquela fase do romantismo de um culto à nossa realidade nacional, né? Mas já falando das regiões rurais, porque naquela época do romantismo falava-se muito no romance urbano, escrevíamos como os europeus, ou seja, aqueles romances da corte. E pela primeira vez, tanto Franklin Távora, cearense, como José de Alencar começaram a escrever suas primeiras obras regionalistas, só que ainda na época da escola literária romancista. Portanto, o regionalismo não se deu apenas agora em 1930, não, depois da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele deu-se ainda na escola romancista. Tá aí o recado, e isso é literatura. Valeu, um abraço a todos e fique atento aí. Um abraço.